O preço do discipulado, o martírio e o legado dos 12 apóstolos. Eles foram os companheiros mais próximos, os confidentes de Jesus de Nazaré. 12 homens de origens humildes, pescadores, coletores de impostos, zelotes, que abandonaram tudo para seguir um carpinteiro que prometia um reino não deste mundo. Eles caminharam por estradas poeirentas da Galiléia e da Judéia, testemunharam milagres que desafiavam a lógica e absorveram ensinamentos que viriam a abalar os alicerces de impérios. Mas a história deles não terminou com a crucificação e ressurreição de seu mestre. Pelo contrário, foi aí que sua verdadeira e perigosa missão começou. Comissionados a levar o Evangelho até os confins da terra, os apóstolos se dispersaram, e sua fé inabalável os colocou em rota de colisão com as autoridades e culturas de sua época. Esta é a crônica de seus últimos dias, uma narrativa tecida a partir de fragmentos da Bíblia, relatos dos primeiros pais da Igreja e antigas tradições, que revela o destino final e muitas vezes brutal de cada um dos 12 homens que mudaram o mundo. Se você está gostando do nosso canal, dê o seu like, se inscreva e compartilhe. Agora, vamos conhecer os destinos finais dos 12 apóstolos. 1. Pedro, Simão Pedro. Como vimos em detalhe, a jornada de Pedro, a rocha, o levou ao coração do império. Após liderar a igreja em Jerusalém e Antioquia, a tradição, sustentada por escritos de Eusébio de Cesareia e Orígenes, é unânime em afirmar que seu ministério terminou em Roma durante a perseguição do imperador Nero, por volta de 64-167 d.C. Condenado à morte por crucificação, num ato de suprema humildade, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. 2. André. O irmão de Pedro, o primeiro a ser chamado por Jesus, levou sua mensagem para o norte. Tradições antigas como as encontradas nos Atos de André, um texto apócrifo, relatam que ele pregou na Sítia, atual Ucrânia e sul da Rússia, e na Grécia. Seu fim teria ocorrido em Patras, na Acaia, Grécia. Por desafiar o procônsul local, Aegeates, e converter sua esposa, André foi condenado. Ele foi açoitado e amarrado, não pregado para prolongar seu sofrimento. Há uma cruz em forma de X, Crux de Cussata, que hoje leva seu nome. Disse que ele pregou para a multidão por 2 dias antes de sua morte. 3. Tiago, filho de Zebedeu. Este apóstolo, um dos mais próximos de Jesus, junto com seu irmão João e Pedro, tem a distinção de ser o único cuja morte está registrada no Novo Testamento. Os Atos dos Apóstolos, 12:1-2, relatam de forma sucinta e brutal seu destino em Jerusalém. Por volta de 44 d.C., o rei Herodes Agripa I, buscando agradar os líderes judaicos que se opunham ao cristianismo, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Ele foi o primeiro dos 12 a sofrer o martírio. 4. João, filho de Zebedeu. O discípulo amado teve a vida mais longa dos apóstolos. Segundo a tradição, liderou a igreja em Éfeso. O autor do século II, Tertuliano, relata que durante a perseguição do imperador Domiciano, João foi levado a Roma e jogado em um caldeirão de óleo fervente. Milagrosamente, ele saiu ileso. Após este evento, foi exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu. Foi lá que ele recebeu as visões apocalípticas que se tornaram o livro do Apocalipse. Após a morte de Domiciano, ele foi libertado, retornou a Éfeso e morreu de causas naturais em idade avançada, sendo o único dos apóstolos a não sofrer o martírio. 5. Filipe. Não deve ser confundido com Filipe, o evangelista. A tradição aponta que ele pregou na Frígia, na Ásia Menor. Fontes como os Atos de Filipe contam que ele foi martirizado em Hierápolis. Por converter a esposa do procônsul local, ele teria sido preso, cruelmente açoitado e, por fim, crucificado de cabeça para baixo. 6. Bartolomeu, Natanael. A tradição o associa a uma vasta área missionária, incluindo a Índia e, mais proeminentemente, a Armênia, onde se tornou o padroeiro do país. Relatos detalhados,
embora de difícil verificação histórica, narram um fim particularmente horrível. Por converter o rei Polímio da Armênia, o irmão do rei Astíages, ordenou sua execução. Disse que Bartolomeu foi esfolado vivo e depois decapitado. 7. Tomé, Dídimo. Conhecido por sua dúvida inicial sobre a ressurreição, Tomé tornou-se um dos missionários mais audaciosos. Os Atos de Tomé e outras tradições antigas o colocam em uma longa jornada que o levou à Pérsia e, finalmente, ao sul da Índia. Lá, ele estabeleceu uma florescente comunidade cristã. Os cristãos de São Tomé existem até hoje. Sua pregação teria enfurecido os sacerdotes brahmanes locais, e ele foi martirizado perto de Milapor, atual Chennai, sendo perfurado por lanças ou flechas. 8. Mateus, Levi. O coletor de impostos que se tornou evangelista levou a mensagem de Cristo para o leste. As tradições sobre sua morte variam consideravelmente. Alguns relatos sugerem que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais forte, embora tardia, afirma que ele foi martirizado na Etiópia ou na Pérsia. Uma das versões mais comuns é que ele foi morto à espada, ou com uma alabarda em um altar, por ordem de um rei local que ele havia desafiado. 9. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, o menor. A história deste apóstolo é frequentemente confundida com a de outros homens chamados Tiago. A tradição sustenta que ele pregou na Síria e na Pérsia. Os relatos sobre sua morte são diversos. Uma versão diz que ele foi crucificado na cidade de Ostracine, no Baixo Egito. Outra, relatada pelo historiador Egésipo, citado por Eusébio, pode se referir a ele, ou a Tiago, irmão do Senhor, sendo atirado do pináculo do templo em Jerusalém e sobrevivendo à queda, sendo espancado até a morte. 10. Judas Tadeu, ou simplesmente Tadeu. Frequentemente associado a Simão, o Zelote, em suas viagens missionárias. A tradição mais difundida os coloca pregando juntos na Mesopotâmia e na Pérsia. Lá, em cidades como Edessa ou Arade, eles teriam sido martirizados juntos. Relatos descrevem que Judas Tadeu foi morto a golpes de machado ou clava. 11. Simão, o Zelote. Membro de um grupo político judaico que se opunha ferozmente ao domínio romano. Após o Pentecostes, sua lealdade mudou para um novo reino. Como mencionado, ele frequentemente viajou com Judas Tadeu. As tradições sobre sua morte são variadas, incluindo crucificação na Samaria ou na Bretanha. A tradição mais forte, no entanto, é a da Igreja Oriental, que afirma que ele foi martirizado na Pérsia, sendo cerrado ao meio. 12. Matias, o apóstolo escolhido para substituir o traidor Judas Iscariotes, Atos 1, 15 e 26. As tradições sobre seu ministério e morte são menos claras. Uma versão diz que ele pregou na Judéia e foi apedrejado e depois decapitado pelos judeus. Outra tradição o coloca em viagens missionárias na região da Cólquida, atual Geórgia, onde teria sido crucificado. A morte não foi uma derrota para esses homens. Foi a consumação de seu testemunho. De crucificações e decapitações a esfolamentos e apedrejamentos, seus fins brutais espelham a seriedade de sua convicção. Eles não eram meros seguidores, tornaram-se a personificação da mensagem que pregavam, dispostos a pagar o preço máximo pela fé que lhes havia sido confiada. Embora os detalhes históricos de algumas mortes possam se perder nas brumas do tempo, a poderosa verdade coletiva de seu sacrifício é inegável. O sangue desses 12 mártires, espalhado dos desertos da Pérsia às cortes de Roma, tornou-se, como disse Tertuliano, a semente da Igreja. Eles não apenas levaram uma mensagem aos confins da terra, eles se tornaram a mensagem, e seu eco ressoa até hoje.